um aviso também de alguns eventos. Tem salinha. Pode ir já, né, as crianças? Vai pra cá? Vai pra cá mesmo? Aleluia, irmãos. Vai pra salinha ali que já tá. Hoje à tarde ou mais André, nós damos como é que fala? Uma garimpada ali dentro, organizando para receber as crianças ali. Já está em fase de teste, já está bem encaminhada ali, né? Já está tudo organizadinho para os irmãos, para as crianças. Então, enquanto eu dou os avisos aqui, um aviso importante: dia 10 de junho, nós já estamos com todo o processo aí, papelada, para poder, os ofícios que nós temos que levar em vários órgãos aqui da cidade, para nós fecharmos a rua, igual fechamos ano passado, para fazermos a nossa festa caipira, nossa Arraiá da Hebron, dia 10 de junho. Amém? Dia 10 de junho é o Arraiá da Hebron, como foi no ano passado, só que esse ano vai ser melhor. Então já vai programando aí, a gente vai organizar as nossas, né, nas nossas células aí, os irmãos, de tudo que vai ser feito. Queremos ter uma estrutura espetacular, como foi ano passado, né? Foi muito bom. E também preciso avisar sobre o nosso jantar de gala dos casais, irmãos. Quem é casado, prepara aí, porque dia 24, viu, irmãos? Nós mudamos a data, é importante eu falar isso aqui. Vai ser dia 24 de junho o nosso jantar. Não vai ser aqui na Hebron, nós vamos ter um lugar, já está fechado o local onde a gente vai fazer. Alguém me ajuda a lembrar aqui, porque eu sei que muitas pessoas conhecem a pessoa que nós vamos fazer o evento. Qual que é o nome? Alguém me ajuda a lembrar aí? Da comida? É Sinara da Cozinha Gourmet. Sinara da Cozinha Gourmet. Então eu sei, eu preciso falar o nome, porque o nome dela já é um marketing, né? Nós vamos fazer lá, inclusive, eu acho que lá é a casa dela, alguém que já conhece, e ela vai servir também a gente. Só porque tem um detalhe muito importante, irmãos. Nós fechamos para 15 casais. Vão ser 15 casais. Só no grupo de casais da Hebron são 24 casais. Então, para você ter uma ideia. Então, são 15 casais, dia 24 de junho. E o valor, R$160, irmãos. É R$160. É óbvio que é um pouquinho mais fora do normal do que nós já fizemos, mas é com uma mega estrutura, em todos os sentidos, né? É tudo à vontade, vai ter eu vou colocar, acho que eu já coloquei um cardápio lá no grupo, mas eu coloco de novo. É um tanto de coisa boa, gostosa, né? Com o que vai ser servido. E sem contar, nós vamos ter um momento ali especial, né? Com os nossos cônjuges ali, a nossa esposa, as esposas com os maridos. Uma palavra vai ser compartilhada, dinâmica, vai ser incrível. Então, dia 24 de junho, são 15 vagas, você precisa reservar o mais rápido possível. Você pode parcelar no cartão, né? Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Pastor, quando parcelar cartão que eu mostrei, é problema às vezes, né? Mas você pode parcelar no cartão, que fica mais fácil, do jeito que dá certo para você aí, com o Jordão Maquininho. Fica aí então um recado para a gente poder se organizar. Temos muitos eventos. Outra coisa que eu quis então falar, acho que domingo não, próximo final de semana, provavelmente sábado à tarde, nós não temos agenda aqui, pelo menos até o que eu tenho aqui em mãos, não tem agenda fechada. Queria convidar os irmãos para a gente dar um tapa aqui no prédio. É bem característico, né? Dar um tapa. Para a gente dar uma organizada, né? A gente quer pintar novamente, pintar lá fora. A gente vai colocar uns detalhes de madeira, todo arrumado para receber o nome, que está sendo feito a letra 3D, né? Para a gente colocar ali fora. Eu não sei se fica pronto essa semana. Se ficar, a gente já vai colocar. A gente vai colocar umas luzes de LED também por trás do nome. Hoje nós já temos mais de um ano nos reunimos aqui nesse prédio. E nem nome lá fora tem, né? Eu falei, eu queria até pintar pro lado de lá, porque tá branco, pro lado de lá, né, do vizinho aqui, a gente pede para ele, pra gente pintar. Então eu queria que se vocês, né, tivessem disposição de sábado, na parte da tarde, a gente tá aqui, dar um grau. Eu já comprei algumas coisas pra gente dar uma limpeza aqui, para tampar essas falhas que estão aqui, porque a gente era outra telha, né? O Sanderlei trocou as telhas, agora porque tinha muita goteira, agora a gente precisa tampar isso aqui, já tá os isopores comprados. Então tem muita coisa para fazer para melhorar o nosso ambiente. A gente quer também forrar isso aqui, né? A gente
talvez essa semana já compra o forro, a gente quer forrar o nosso palco aqui também. É importante que os irmãos que estão ali participando com as compras das cadeiras, provavelmente essa semana já chega a primeira remessa também das cadeiras, para a gente ter mais cadeiras aqui no prédio. Então, Deus é maravilhoso, amém? Através de você. Isso é maravilhoso, você é a expressão do Senhor. Preciso dar um aviso aqui, extremamente importante. Há uns 3 anos atrás, eu passei talvez a pior fase da minha vida. E eu falei com a igreja na época, né? Foi uma situação em que uma pessoa acabou usando o meu nome para assediar algumas pessoas da nossa igreja. E no culto eu avisei que se alguém fosse assediado, pudesse me procurar, porque eu já tinha procurado as autoridades responsáveis para fazer a denúncia. E foi uma situação muito difícil, né? Que eu vivi na minha casa e eu vivi também com a igreja, o constrangimento. Foi muito difícil, quem é perto sabe, né? Os meninos do discipulado, presbitério principalmente. Mas pela graça de Deus, né? O Senhor nos guardou, a situação foi resolvida na época, totalmente milagrosa, amados. Totalmente milagrosa, tanto que eu não tinha nem que levar lá assim, que pudesse as autoridades fazer alguma coisa, mas eles nos ajudaram na época. Louvo a Deus pela vida do Major Fábio Costa, né, pastor? A gente procurou ele na época. E Deus é maravilhoso. Essa pessoa caminhou conosco muitos anos, dentro da minha casa, meus filhos, e fez isso, né? Mas nunca, quem me conhece sabe, eu até falei, a Hebron está de porta aberta para recebê-lo, para cuidar dele, para servir. Eu nunca sujei meu coração, nunca tive esse tipo de sentimento de raiva, e essa semana me deu um certo temor, porque essa pessoa acabou sendo, 3 anos depois, acabou sendo presa pela mesma situação, ou seja, ela continuou praticando algo que é realmente muito ruim. Eu só oro para que ele possa ter uma experiência com Jesus e possa mudar de vida, mas gerou temor porque o Senhor, né, eu nem sabia, na verdade, alguns irmãos mandou mensagem falando, mas eu gostaria que você pudesse orar pelas pessoas que sofreram, mas também orasse por ele, né? Por essa pessoa, não sei se você sabe o nome, que isso realmente me gerou um temor. Eu falei, nossa, fiquei mal. O sentimento que me veio foi 2 situações, né? Que Deus estava ali me mostrando que ele cuida de mim, Ele cuida de você, querido. Eu não sou melhor que você, que eu sou pastor. Tem gente que fala, vai tocar no ungido de Senhor, que vai virar isso, tá vendo? O que dá tocar no ungido de Deus? Irmãos, eu não creio nisso de verdade. Eu creio que todos nós somos filhos de Deus e o Pai sempre cuida do Filho. E eu creio que o amor que Deus tem por mim, tem por essa pessoa e qualquer outra, e que Ele deseja transformar qualquer ser humano, inclusive essa pessoa, para que possa desfrutar da presença dele, né? Então, me veio esse temor, falando, poxa, nossa, Deus realmente está fazendo algo, porque Ele nos ama, amém? Glória a Deus. Não é importante, eu falei com o pastor Cláudio, ele falou, não, fala com a comunidade, lá com os irmãos, que é importante, porque você falou na época. Glória a Deus, queridos, o Espírito Santo, essa semana, falou comigo, e eu não sabia o que trazer, ou como, não, o que eu sabia, eu só não sabia o como que eu ia trazer essa mensagem para nós, que eu acredito ser de uma necessidade muito grande, para o nosso entendimento principalmente. E eu, intencionalmente, dei o título da mensagem, Solução dos Problemas. E eu poderia talvez usar lá, seus problemas acabaram, como Tabajara, né? Ixi, poucos sabem o que é Tabajara aqui, né? Agora que eu lembrei desse. Bom, não vou explicar o que é Tabajara, mas solução dos problemas. A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, ou a palavra que ele colocou no meu coração é que nós queremos Jesus para a solução dos nossos problemas, mas será que Jesus veio para solucionar problema? Porque eu, na verdade, creio que mais do que, e o mais aqui é importante, porque eu não quero anular a solução de problema. Jesus, mais do que solucionar problemas, Jesus quer instruir. Jesus veio para nos instruir a algo que Ele deseja que o homem possa viver e experimentar. Mas o homem, diante das suas necessidades,
busca se ver livre dos seus problemas, das suas situações desconfortáveis, para, de certa forma, continuar vivendo segundo a sua própria maneira, ou segundo o seu próprio entendimento. E o texto, ou os textos que nós vamos usar para poder discorrer essa mensagem, o primeiro livro é em João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim, você deve conhecer esse texto, nós falamos muito sobre ele. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, intencionalmente eu sublinhei, se você tiver com sua Bíblia, se quiser marcar isso. Jesus disse: eu sou o caminho. Amém? Glória a Deus. Então visualize isso. Visualize Jesus dizendo: eu sou o caminho. Ok? Engraçado que, se nós olharmos aqui de maneira bem objetiva e clara, ele não está dizendo: eu sou o destino. Porque destino é consequência. Amém? Destino é consequência de caminho. Então ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quem é o destino? O Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Grave isso. Agora Marcos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, vamos ler do 16 ao 20. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, importante que também você sublinhar essa palavra, sinais. E estes sinais seguirão aos que creem. E diz agora na minha Bíblia aqui, nessa tradução, 2 pontos. Ele vai falar então sobre os sinais. Então, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ponto final. Então esses são os sinais, e esses sinais são onde acompanhar aqueles que creem. Fica comigo no texto. E aí diz: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Agora o versículo 20. E eles, tendo partido o pão, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais. Mais uma vez, sinais aqui. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça, fala com o Espírito Santo, para que você possa ter entendimento da palavra de Deus, você possa ter revelação, e que ela possa gerar transformação na sua vida. Pai, nós nos expomos diante da Tua palavra, que é sempre rica, poderosa. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para enxergarmos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que possa haver revelação nesse lugar, Senhor, que as palavras possam penetrar no nosso coração, e que o nosso entendimento possa ser transformado, Pai, que possamos enxergar a partir dessa noite, Pai, de acordo com o que o Senhor enxerga. Fala conosco. Nós oramos contra tudo aquilo que vem para roubar, para distrair. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que quer impedir com que a Tua palavra frutifique em nossas vidas. Nós anulamos e rejeitamos em nome de Jesus, e declaramos um ambiente favorável para a Tua palavra ser semeada, e ela irá frutificar, porque ela cairá em terra boa, e ela frutificará no seu tempo devido. Se nós oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém bem forte aí, querido. Sempre é quem crê, e um amém bem forte, né? Mas é intencional, né, irmãos? Você fala bem forte, o seu cérebro ativa, né? Você não fica sonolento. Glória a Deus. Então, partindo do ponto de vista do Evangelho de João e do Evangelho de Marcos, com esses textos que nós lemos, onde Jesus diz: eu sou o caminho, e no caminho tem sinais. Então, se você for daqui para Goiânia, por exemplo, é um caminho, destino é Goiânia. Então, no caminho entre Itaberaí e Goiânia,
existem vários sinais indicando uma curva, indicando uma lombada, indicando uma velocidade. Sim ou não? Amém? Entende isso? Amém, irmãos? Então preste atenção, vamos caminhar comigo nesse entendimento. Então Jesus é o caminho, e ele está falando também aqui no livro de Marcos, que aqueles que creem, eles vão manifestar alguns sinais. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O problema, dentro disso que eu estou falando para você, é que nós nos empolgamos às vezes com os sinais. E os sinais, até dentro do livro aqui do Evangelho de Marcos, ele está falando quais são esses sinais, sobre expulsar demônios, sobre curar, sobre orar em línguas, né? Falar em novas línguas. Então, esses sinais, normalmente nós somos atraídos por esses sinais, porque esses sinais, eles são sobrenaturais, eles saem do comum, do que nós conseguimos enxergar, da vida comum, e esses sinais são maravilhosos, amém? Quantos são maravilhados com os sinais que Deus faz, amém? Com pessoas que são curadas de doenças, né, mortais, aí são curadas, com pessoas que profetizam, que liberam a palavra do céu, não é revelação, tá, irmão? Esquece o Fujioka aqui, pelo amor de Deus, esses profetas do Fujioka. Eu estou falando de profetizar. E talvez a gente, num curso, né? Um curso é melhor, às vezes, a gente explicar sobre o que a Bíblia ensina sobre os dons. Aqui fala sobre 2 dons, que é profetizar e orar em línguas. Então, esses sinais são sobrenaturais. A questão é que as pessoas, elas se embriagam, ou vou dizer, nem se embriagam, elas são atraídas pelos sinais. Mas os sinais só apontam uma direção. Você deve glorificar a Deus pelos sinais, porque os sinais é algo da parte de Deus, amados. Eu preciso deixar isso bem claro para você, que eu creio, nós vivemos, tem vários testemunhos no nosso meio, de experiências sobrenaturais mesmo, e isso é maravilhoso. Devemos glorificar o Senhor e vivemos isso como algo que faz parte do nosso viver, da nossa caminhada, da nossa jornada como homens e mulheres de Deus. Isso faz parte da nossa vida, mas não dá para você ficar parado no sinal. Quando você para no sinal, você não vai chegar no destino. E nós damos mais glória. Imagina daqui para Goiânia, você indo e tanta gente abraçada com as placas. Assim está a igreja, irmão. Está abraçado com as placas. Você visualizou aí um tanto de gente abraçado com placas, ajoelhado diante das placas? As placas são maravilhosas, mas as placas são sinais que indicam. Nós saímos do caminho e ficamos nas placas, e ficamos nos sinais. E o desejo de Deus, preste atenção, porque Jesus é que está falando, os sinais hão de acompanhar os que creem, vão fazer parte, faz parte da nossa vida, porque cremos, e glória a Deus, aleluia, porque isso realmente é maravilhoso, e você deve celebrar o Senhor, porque você desfruta de milagres. Quantos aqui já experimentaram algo sobrenatural da parte de Deus, irmãos? Meu Deus, é bom, não é? Sim ou não? Maravilhoso. Irmãos, mas é muito fácil. Ou, se nós parássemos nos sinais, se fôssemos uma igreja parada nos sinais, nós já tínhamos que estar em outro prédio, provavelmente. Se nós parássemos nos sinais. Então, aí nós presenciamos tantos milagres, tantas situações. Recentemente, nós vivemos algumas situações que não são do hábito, né, da nossa, pelo menos assim, nós não empoderamos os sinais, como eu falei para você aqui, mas testemunhamos daquilo que temos experimentado, de pessoas sendo tocadas de maneira sobrenatural, sendo libertos de demônios, sendo curadas, né? Até tem uma pessoa, depois ela vai, acredito, dar um testemunho aqui de cura, né, de uma doença de morte, que de uma maneira tão maravilhosa Deus manifestou milagre na vida dessa pessoa. Então, isso é maravilhoso, nós glorificamos a Deus por isso. Mas eu digo para você, dentro desse contexto,
eu faço essa pergunta: será que nós queremos resolver os problemas da nossa vida ou queremos resolver a nossa vida? Será que nós queremos se ver livre disso que muitas vezes nos traz desconforto? Ou será que nós queremos, Senhor, me transforma? Ou será que a gente está falando assim: Senhor, transforma o meu marido, transforma o meu filho, transforma essa situação? Pastor, está errado? Não está, pelo amor de Deus, não fala o que eu não falei. Não estou dizendo que está errado. Eu estou falando para você: será que a gente não quer se ver livre só do problema, só da situação? Ou será que a gente quer ter uma vida transformada? Porque normalmente, quem são os maiores causadores de problema? Somos nós. Muitas das vezes, situações que estamos vivendo é uma consequência de uma escolha que nós fizemos. E agora nós queremos trazer Deus para o negócio para poder resolver, porque está trazendo muito desconforto. Aí nós podemos também perguntar: será que Jesus, ele veio para resolver um problema que a gente está passando, ou ele veio transformar a nossa vida? Será que nós temos a prática de nos reunirmos como comunidade, uma igreja local, aqui nesse lugar? Será que essa reunião, quando nós estamos vindo para essa reunião, a gente está vindo para buscar alguma resolução de um problema apenas, ou a gente quer realmente mudar de vida? Porque mudar de vida, amados, é confrontativo. Mudar de vida muitas das vezes vai contra aquilo que você acha até que é certo. Mas eu fui criado desse jeito, tem que ser assim. Meu pai falava: que legal que você deseja conservar os valores dos seus pais, mas eles estão alinhados com as escrituras? Porque o meu pai, quando ele estava sob o efeito álcool, falava com 18 anos, ele queria me levar para uma casa de prostituição, para me virar homem. Para me virar não, já era, mas ele queria comprovar. Na mente dele, na criação dele. Então nós precisamos entender que mais do que aqui mais uma vez a palavra, mais do que resolução de um problema, Deus deseja transformar a nossa vida, colocar ou imprimir na nossa mente os desejos e a vontade dele. Por isso que Jesus ensinou a: seja feita a tua vontade. E isso, eu não sei o quanto você entende sobre isso, mas para mim essa oração nesse momento é confrontativo. Vamos falar a verdade, irmãos? É fácil fazer a vontade de Deus? Irmãos? Não é, mas nós temos a ideia de que fazer a vontade de Deus é passar para crente, irmão. É frequentar a igreja, é ficar lendo Bíblia o dia inteiro. Olha para você ver o nosso entendimento, como ele ainda há muita ignorância no nosso entendimento. Não vou me ir para outro caminho, quero ficar dentro do meu contexto aqui. Sabe, o desejo do Senhor é muito mais que a solução do problema, é instruir eu e você como devemos viver a vida. Porque você não vai ficar livre de problema não, amado. Eu não queria te falar, mas já te falei. Você não vai ficar livre de problema. Posso dizer para você, e já falei aqui outras vezes, que eles são necessários. São nos problemas que nós aprendemos, que nós desenvolvemos capacidade que nós nem mesmos imaginamos que possuímos. É diante de situações difíceis. E hoje, por acaso, eu estava lembrando de situações que eu já passei na minha vida muito difícil, e que eu lembro que durante a situação eu falava: agora não tem ponto de correr, agora não tem como resolver. E graças a Deus que foi esperado, e vieram outros, e tem outros, e vão vir outros. Alguém pode dizer glória a Deus pelos problemas? Amém? Você imagina se a minha esposa não fosse um problema na minha vida? Imagina se eu não fosse um problema para ela. Quem seria essa mulher se eu não fosse um problema para ela?
Então a transformação da vida dela, então amor, eu vou usar um exemplo daqui para aí. Então a transformação da vida dela foi porque ela arrumou o problema e se uniu a ele. E o que ela vive de maturidade, de transformação, porque muitas vezes a minha vontade não é a mesma dela. O que eu concordo, algumas vezes ela não concorda. Eu acho que é só o meu casamento que é assim. É só o meu. E então vem o confronto. E o confronto é um problema. Mas nessa hora nós aprendemos a ouvir, aprendemos a falar, aprendemos a analisar juntos a situação e principalmente a orar, a trazer o Senhor para participar. Então já fica uma dica para você: diante do confronto, traz o Senhor, que normalmente a gente leva ele para o quarto, tranca, ela fica aí, Jesus, depois o Senhor volta, porque agora eu vou resolver o negócio aqui. O Senhor não pode nem escutar o que nós vamos conversar. Então não é isso não, querido. Isso aí é misericórdia, isso aí é loucura. Não fazemos isso de maneira prática, mas fazemos isso, né, nas nossas ações ou intenções. Sabe, pior que muitos problemas que nós temos é o que nos faz pior do que muitos problemas que nós temos. Presta atenção nisso aqui, ó. Sabe o problema que você tem? Pior do que esse problema que você tem é o que te levou até ele. Porque o problema normalmente é uma consequência. E nós queremos resolver o problema, mas não resolvemos o que nos levou até ele. Então tem circunstâncias que elas são geradas por causa das nossas atitudes, por causa das nossas escolhas. Então você quer mudar as circunstâncias e não quer mudar as escolhas. Amém? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Estou tentando falar um pouco devagar para a gente poder compreender juntos aqui. Então, não se muda destino sem mudar o caminho. Não se muda consequência sem mudar as escolhas. Então, preste atenção nisso que eu estou te falando. Talvez você quer se ver livre das consequências, mas não está disposto a ter uma mente transformada para não fazer novamente essas escolhas. Amém, irmãos? Aleluia. Nós cremos nos milagres, no agir de Deus em meio a circunstâncias difíceis. Cremos e experimentamos, mas nós não queremos o Senhor apenas para Ele abençoar uma situação. Eu quero o Senhor para Ele abençoar minha vida. Abençoa meu casamento. Tá bom, Ele abençoa o seu casamento, mas como que você é como marido para sua esposa? Abençoa o meu filho, para ele não se cair por um caminho das drogas, para ele tomar cuidado com as amizades. Abençoa. Amém, mas como é que você está educando, ensinando ele? Quais são os valores que estão sendo impressos na mente dele, através do seu ensino, segundo as Escrituras? Irmão, essa parte é difícil. Como é que eu vou ensinar a Bíblia para o meu irmão, para o meu filho, se nem eu entendo ela? Então leva para a igreja, que eles oram, leva para passar nisso, seu filho vai ser uma bênção. Vai não, irmão. Mas qual que é mais fácil, irmão? É mais fácil trazer para cá, a tia resolve, vai para a escola, o professor educa, põe na escola boa, para não ter, né, aquelas coisas que a gente vê em alguns lugares aí, que são contra as Escrituras. Mas e nós mesmos, nós estamos dispostos a estudar, a ler, a ser uma referência? Meu filho pode olhar para mim e falar assim: meu pai é um homem de Deus. Mas nós queremos que os filhos cresçam como homens de Deus. E será que nós somos as maiores referências para eles se sentirem motivados, animados a caminhar, a viver essa vida? Nós queremos que resolva o problema do meu filho, mas não que mude a minha vida para ser uma referência para ele. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Está tão silêncio. Irmãos, nós não entregamos apenas os problemas para Jesus,
nós entregamos a nossa vida para Ele, amém? Aleluia! Para que seja feita a vontade dEle aqui na terra, assim como é no céu. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer só uma reza, sem ter um entendimento dela. Nós queremos que seja feita a vontade dEle aqui na terra, mas não é algo externo, é através de mim, que a vontade dEle vai ser feita através das minhas escolhas. E nós estamos achando que Deus vai, sei lá, materializar aqui, ou vai vir um anjo, ou acorda, rapaz, você precisa fazer isso aqui, ó. Porque a gente não está disposto a sequer ter um momento de devocional, de ler as Escrituras. Você quer simplesmente... Vamos fazer uma pergunta para nós, irmãos, já que está só nós aqui hoje. Você quer comer o pão da mesa ou quer ser a comida para alguém? Qual que é mais fácil, irmãos? Comer o pão ou ser o pão para alguém? Irmão, a gente senta na mesa doido para encher nossa barriga. A verdade é essa. É que a gente está pensando na gente, em saciar a nossa fome, em resolver o problema da minha situação aqui, da minha necessidade. E aí, eu não preciso sair do contexto de família. Eu posso continuar no contexto de família. Quando nós nos assentamos à mesa, nós nos assentamos para encher a pança ou para ser o alimento para quem está conosco na mesa? Você já senta doido para comer e resolver suas coisas, ou você senta para ser a comida para sua família, para eles alimentarem de você? Quando é que eles alimentam de você? Não sei como é que é na sua casa, mas na minha eu pego ela como base. Mas quando nós sentamos à mesa, é onde surge as conversas. Se você tem criança, você sabe mais do que tudo. Surge a conversa deles, a sua nunca, só concorda, porque eles conversam. Aí, aquele joguinho, e lá na escola, como é que faz esse desenho? E como é que faz isso aqui? Isso o que? Eles estão se alimentando de você. E o ensino para nós é isso, queridos. É que nós deveríamos nos assentar à mesa primeiro para servir quem está do nosso lado, mas em nome de saciar a fome minha, eu sacrifico outras coisas, pensando primeiro em mim. E eu vou falar para você, o desejo de Deus não é que Ele não vai saciar a sua fome, amado, não é que Ele não vai resolver o problema da sua fome. Isso aí é uma consequência de quem está na mesa. Você vai comer, mas o seu prazer está onde? O seu prazer está ali em poder, sei lá, resolver uma situação. Como é que é o casal na mesa? Tem em alguns filmes e coisa que a gente vê, o povo está bem comendo lá, pega o lencinho, levanta e vai embora. Já viu isso em filmes? Na hora da mesa, que começa o negócio. Esses dias, por acaso, eu estava assistindo um Homem-Aranha. Como é que é o nome dele? Tem tantos, né? O espetacular Homem-Aranha. E ele foi comer na casa do suposto que seria o sogro, e ele era um policial. E ele começou a falar, defendendo o Homem-Aranha, e o policial queria prender o Homem-Aranha. Eu sei que acabou a comida, irmão. Perdeu o sentido. Então, tem hora que a comida não tem graça nenhuma, e não importa o que está servido. Preste atenção nisso. Não importa o que está servido, porque o que está sendo falado é mais importante que o que está servido, para ambas as partes, irmãos. Porque a comida pode ser quantas das vezes, irmãos, vem aquele arrozinho com feijão e uns olhudos lá, mas é a melhor comida. E o outro está lá com caviar, camarão, não sei de que, igual eu vi um camarão ontem, eu falei, você até eu acho que eu tenho coragem de comer, com abacaxi, limãozinho, é linda a comida. Mas a fome, você até perde a fome por causa que está à sua volta. Então a comida não é mais importante, irmão. O mais importante é que ter sentado na mesa. A ceia foi aonde, irmão?
Será que é só coincidência? Ou existe uma mensagem sendo pregada? Ah, pastor, mas esse comeram, mas primeiro foi feito o que, irmão? Que na última ceia nós falamos lá, queremos fazer isso aqui como prática de igreja. Repartiu. Ele repartiu. E depois comeu, irmão. Que a luz brilhe no nosso entendimento. Existe um grupo de pessoas que só quer comer pão, irmãos. Mas existe outras que querem ser o pão para outros se alimentarem. E eles estão aqui hoje, amém? Amém. Na ceia, o pão foi repartido. E quem é o pão, irmão? Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Olha o momento da ceia. Olha o que Jesus fala. E, tomando o pão, aqui é a parte do pão, tá ok? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo o que, irmãos? Isso é o que? O pão é o que então, irmãos? O pão é o corpo de Jesus. Amém? Não precisa teologia aqui profunda não, para entender o texto. Que por vós é dado, isso é o meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Então a gente acha que fazer isso em memória é comer, irmãos. Também, mas primeiro é partir. Ele repartiu, irmão. E ele está dizendo, faz isso na minha memória. Mas aí, eu estou no contexto aqui do pão. E o pão então é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois o que, irmãos? Quando Jesus pegou o pão e repartiu, o que ele estava fazendo, irmãos? Quem era ali o pão, irmão? Era nós, irmãos. Esse é o meu corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, preste atenção no ensino. Quando você sentar na mesa agora, a partir dessa noite, você vai sentar com a consciência que você é a comida, que você é o pão. Não é primeiro para você comer, primeiro você reparte. Porque você é pão, você é alimento, você é comida. Eu digo para você, querido, Ele quer muito mais do que resolver os seus problemas. Ele quer cuidar de você. Ele quer transformar a sua vida. Porque você é o alimento. E você não é um alimento ruim. Você é um alimento que sacia, que satisfaz. Fala a verdade, quanto é bom às vezes você conversar com seu cônjuge. Como é bom conversar com seu filho. Como é bom ouvir uma palavra de motivação diante daquela pessoa que se ama. Você não percebe que isso é um alimento? E que te fortalece, porque alimento nutre, não é só satisfação, é nutrição. Mas nós queremos o alimento para satisfação e não para a vida, porque a gente só quer acabar com a fome, não viver. Às vezes eu preciso ser mais objetivo, né? Porque parece que eu falo em entrelinhas, mas eu quero dizer para você é que a gente às vezes quer só se livrar de uma circunstância difícil, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você desfrute da vida. Deus quer que você de fato possa viver em paz, irmãos, porque paz não é dinheiro que compra paz, irmãos. Tem muita gente cheia de dinheiro infeliz, que daria talvez toda a fortuna para viver em paz. Então não é isso, não é ter status, não é ter reconhecimento, é ser simples, irmãos. O que é ser simples, pastor? Viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, nós somos treinados para viver de maneira errada por natureza. Quando Eva escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu, lembra do fruto, irmãos? Qual é o fruto? Conhecimento, está na sua mente. As escolhas por si só já estão contaminadas, mesmo com a aparência de ser boa. Ué, mas é bom. A árvore era do conhecimento do bem
e do mal. Então, por natureza caída, adâmica, corrompida, nós nos inclinamos para o errado, para longe de Deus. Deixa você livre, não conhecendo o Senhor, as Escrituras, a vontade dEle. Irmãos, nós vamos fazer um tanto de coisa certa, mas que não é a vontade de Deus. Você não precisa conhecer Jesus para fazer coisa certa, irmão. Então Jesus não quer que você faça coisa certa. Ele não veio para você fazer coisa certa. Ele veio para dar a vida dele para você. O certo e o errado fica a quem quer julgar, a quem quer avaliar. E a gente pensa demais nisso. Sabe que eu estou fazendo a coisa certa? Ir para a igreja é a coisa certa. Ai, Jesus, me segura. Às vezes não é não, irmão. Tem igreja fazendo mal para o povo, que está mais contribuindo para destruir do que para construir. Nossa, pastor, mas igreja... Não. Sim, se você estiver achando que eu estou exagerando, vamos conversar depois e eu te apresento algum testemunho de gente que estava sendo estragada porque estava frequentando igreja. Porque a igreja estava fazendo mais mal do que bem, irmãos. Não vou citar exemplo, para não fugir do contexto. Misericórdia. Porque, irmãos, pior, preste atenção, pior do que não conhecer a Deus é conhecer Ele de uma maneira que Ele não é. Pior do que uma mentira, presta atenção, pior do que uma mentira é uma mentira vestida de verdade, irmão. Porque uma mentira você não vai acreditar, mas se ela se vestiu de verdade, é perigoso você acreditar. E quando você acredita numa verdade, você dá a vida para defender a causa. Senão não tinha xiita, irmãos, extremista islâmico, que explode o corpo acreditando numa verdade que é a maior mentira. A maior mentira, que eu achava que era piada, que ele vai morrer, vai explodir, vai chegar lá, tem 33 virgens para ele. É, irmãos, é isso mesmo, eu achava que isso era piada, mas eles não, eles dão a vida acreditando nisso. Sei lá, esses caras tarados também, né? Misericórdia. E nunca casou, porque se ele tivesse uma só, ele não ia querer 33, não. Mas depois vai ler, vai estudar a doutrina. Não os extremistas islâmicos, não é só o Islã, o Alcorão, não é não. Vai estudar qual é a doutrina ensinada, conhecimento, irmão, ensinada. Por que você acha que eles guardam as crianças? Porque eles vão ensinar, doutrinar elas, do jeito deles. Irmãos, a igreja precisa avançar demais, mas demais, irmão, e demais, no entendimento. Quilômetros de distância e rasura de profundidade, prédios cheios de pessoas vazias, estão lá, conhecendo a Deus, muitas das vezes de uma maneira que Ele não é, porque conhecereis a verdade. E a gente usa aquilo, irmão, como se fosse uma coisa assim, que é para ser quem está no mundo, quando conhecer Jesus, que é a verdade, já vai ser. Não, irmão, isso aí é para a igreja, é para a igreja. Nós precisamos alargar o nosso entendimento, amados. Criança quer ter resolução de problema e não vida transformada. Como assim, pastor? Está ali a Johanna, irmão. A Johanna, quando não tem nada de BO, ela está engateando, levantando os trem. Olha que ela derruba um que cai no dedo dela, quem que você acha que ela chama? Mas quem que criou o problema? Mas sem o problema, ela quer o quê? Ela quer fazer o que dá na cabeça dela, irmão. Estou te mostrando a igreja na forma da Johanna. Enquanto não tem nada de ruim, deixa eu fazer o que eu quero. Mas Pentecostes, meu Deus, eu preciso ir para a igreja. Credo, acho que é porque eu parei de ir.
Irmão, mesma coisa. Mesminho. Olha lá, tá aplaudindo, feliz na vida. Porque não deu um problema, se tivesse estava chorando. Agora nem estava com problema, porque ela chorou. A mãe pegou e resolveu. Nós queremos, Deus, pega eu no colo e resolve. Nós precisamos amadurecer. Criança não produz, irmão. Criança consome. Criança, quando nasce, produz nem o leite, a mãe produz para ela. Tem muita gente que não quer ter mais filhos ou não quer ter filhos, por quê? Porque filho gasta, porque filho dá problema, dá trabalho, filho dá trabalho, irmão. Filho dá trabalho, quem não tem filho, tá bom? Viu? Mas tudo que dá trabalho tem valor. E quando se trata de filho, não tem como ser medido o valor. É só tendo para você saber. Mas muitos não querem. Eu te pergunto, alguém foi criado para ser criança para sempre? Você acha que eu já falei com os meninos mesmo? Prepara aqui tudo. Olha, se eu tiver 3 nessa idade, tá ótimo. Felipe com 11, Raniel com 8 e Johanna com 1. Nunca mais desenvolve, fica tudo desse tamanho. É bom demais. Carrega, põe no braço, eu que mando. Hoje minha mãe sofre comigo que eu estou velho, tadinho. Né? Quando eu era pequena, ela achava um máscara mostrando para os outros. Ah, que gracinha, né, mãe? Falava muitas vezes que era muito bonito, né? Deus está vendo, né? Tem que mostrar. É muito bom, é fofo. Mas criança, presta atenção que a vida está pregando para nós. Ninguém vai ficar criança para sempre, porque Deus não criou com esse desejo, a humanidade não foi criada com esse propósito. O propósito é amadurecer, porque uma criança que é criança, ela vai sempre consumir, mas nunca vai ser pai. Ela não vai ter o sentimento que um pai tem, só quando você tem um filho. E se é criança para sempre, ela não vai produzir, ela só vai consumir. Agora vamos para a igreja. Igreja não é assim, irmão. Igreja você pode ser criança para sempre. Só consumir. Só buscar o pai na hora que a porca torce o rabo. Ai, é bom demais morar no interior. A hora que a porca torce o rabo, irmão, a gente... Nossa, Deus, um porco gritar de jeito, hein? Entendeu? Quando a coisa aperta e nós... Ah, não, tá perto do pai. Isso pode, irmãos, tem gente que tem... Irmão, tem gente que é cretossauro. Tem muito, mas toda hora tem que trocar a fralda. Deixa o Espírito falar seu coração. Que só faz. Porque não cresceu. Então ele não resolve, ele cria problema. Porque ele não quer instrução para a vida. A minha filha, os meus filhos, os seus filhos, você que tem filho, muitas vezes vai ser desconfortável. Porque eles querem tocar o dedinho na tomada. Eu não tá lá na tomada perto da cama. Toda hora ela olha e pum, vai com o dedo. Ela é desse jeito, irmão. Ela já sabe que não pode, mas ela olha e fala, ele já riu, eu vou pôr o dedo. Vai com o dedo na tomada. E aí eu falo, não pode. Eu gravei um vídeo um dia e mostrei, e eu publiquei ele, falando para ela que não pode, começou a chorar. Por quê? Porque ela quer que seja feita qual vontade? A do pai ou a dela? E quando o pai fala que não é para fazer, como é que ela fica? E quando o pai fala para você não fazer, como é que você fica? Ou será que ele fala para não fazer? Porque às vezes a gente nem escuta o pai falando, a gente só vai lá e faz. E aí, irmãos, nós precisamos caminhar aqui para encerrar. Crianças desfrutam de coisas superficiais, adultos de coisas reais. Qual o melhor brinquedo da minha filha? Se eu estiver enganado, eu, minha mãe, Andréia fala, garrafinha com tampa, irmão.
Olha o testemunho aqui, ó, tá lá com a garrafinha mexendo na tampa. Dá uma garrafinha de água mineral, uma tampinha para ela, irmãos. Irmão, você pode colocar Barbie, você pode colocar... Não, ela vai lá na garrafinha e pega. Crianças desfrutam de coisas superficiais. Adultos desfrutam de coisas reais. Criança brinca de carrinho, adulto quer andar de carro. Conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Pelo amor de Deus, se em alguma área você ainda é infantil, Deus tem coisas maravilhosas para você desfrutar. Você não vai desfrutar se você não crescer, irmão. Você vai ficar feliz com a garrafinha da tampinha. E vai falar assim, vai falar do irmão, ficar com inveja, vai ficar criando departamento de línguas de fofoca na igreja, falando, ai, fulano tá se achando, né? Viu o celular, comprou? Amarrado. Essa língua do inferno. Não, irmão. Crianças, elas aprontam e vão correndo para os seus pais quando algo dá ruim. Crianças querem que os pais resolvam os seus problemas. Eu te pergunto agora, pais são apenas para resolver problemas? Será que eu sou pai só para ficar resolvendo problema dos meus filhos? Ou eu sou um pai que quer instruir os meus filhos? Ensina a criança o caminho que se deve andar, e quando for velha não se desviará deles. Então não é solução de problema, é ensino, é entendimento, irmão. Trabalha no entendimento, ensino. Mais do que resolver o problema, eu até vou resolver os problemas da Johanna, mas eu e a André estamos ali para ensinar ela, para instruí-la, para que ela possa desfrutar da vida. E eu não sou melhor do que Deus. Alguém já orou chamando Deus de Pai? Porque a Bíblia está nos ensinando, eu e você somos filhos. Ele é nosso Pai. E o que o Pai quer? Muito mais do que resolver os nossos problemas. Ele quer nos conduzir para desfrutarmos de algo poderoso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... acho que eu até publiquei esse texto. Tá aí. Mas a gente acha que ter vida é mudança, vai ficar rico, ir para a igreja, Deus vai fazer um milagre e vai me dar uma empresa que eu vou vender 10 vezes mais. Ah não, irmão. Acredito nesse trem não, irmão. Diante de Deus. Você vai lá, eu cheguei aqui quebrado, tudo lascado, mas aí eu comecei a vir para a igreja, fiz aquele negócio lá, não sei do que, e agora, irmão, eu tenho uma casa na praia, 5 carros importados, viajo toda... Irmão, tem 20 anos que eu sou crente, não aconteceu comigo ainda. Eu venho para a igreja todo domingo. Sou um miserável. Tudo bem, você chegou quebrado, agora vai estudar. Vai buscar a sabedoria de Salomão, vai estudar as escrituras, vai fazer um curso. Entendeu? Nós queremos que Deus resolve e a gente fica só assistindo. Porque quem vê um marketing desse, porque isso é marketing, quem vê um marketing desse, irmão, quem não quer, irmão, traz 10%, entendeu? Traz 10%, irmão, Deus vai te dar 10 vezes mais. E em cima é ganancioso, embaixo também. Então, não, pensa a bagunça que não vira um negócio desse. E em cima que está doido para arrecadar e a coisa ficar grande, e embaixo está doido para ganhar 10 vezes mais, né, irmão? Quem não quer? Então vai lá, apertado, vai lá, dá até. Com um irmão compartilhou comigo, Deus se te passa e mora a pé. Porque de certo ele achou que lá no culto Deus ia fazer 10 city passos para ele. Aí culpa a igreja ainda. Entendeu? Que loucura é essa? Misericórdia, irmãos. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu já estou encerrando, irmãos. Acho que eu já falei isso 3 vezes, mas acredita agora. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha o que Paulo está falando. Essa aqui é a minha mensagem, né? O meu texto não é a Bíblia do Elvis. 1 Coríntios 3, 1, 2. Diz assim: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite. Criança faz o que, irmão? Bebe leite. Com leite vos criei, e não com manjar,
porque não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está questionando Corinto. Ele está falando aqui na primeira carta de Corinto: rapaz, eu tratei vocês de leite, e vocês não comeram manjar, e ainda não pode. Então, se nós não amadurecemos, nós deixamos de desfrutar dos manjares que Deus tem para nós. Paulo está questionando Corinto: vocês ainda nem podem, mas já era ponto de vocês estarem se alimentando disso. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Hello? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Criança não produz, criança não resolve, criança cria. Na vida cristã, nós podemos ser crianças sempre. Quando você se recusa a crescer, obviamente você não vai crescer. Tem que se alimentar da palavra da justiça, como diz aqui o autor de Hebreus. Eu volto a fazer a pergunta para você: você quer uma vida resolvida ou apenas os problemas? Jesus não veio, não tem nada de errado ser criança, irmão, pelo amor de Deus, viu? Nada de errado ser criança. Todos nós somos, irmão. Todos nós aqui, assim, especificamente fomos. Amém? Fomos. Passamos. Mas não permanecemos. Então criança é uma bênção. Criança na fé também é uma bênção. Mas Deus quer que você amadureça. Porque Deus quer que você desfrute de coisas que você às vezes ainda não está desfrutando. Enquanto somos crianças, nós mais criamos problemas do que resolvemos. Jesus veio nos instruir de como devemos viver a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, Jesus veio nos instruir como devemos viver a vida? Sim, Ele veio nos instruir. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7, se você puder ficar em pé. Talvez um dos textos que nós jamais deveríamos esquecer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Mas não apenas lembrar por lembrar, mas lembrar debaixo do entendimento do que o apóstolo Paulo escreveu e está querendo dizer aqui. Essa semana eu fiquei pensando, irmãos, por que às vezes nós vemos tanta injustiça? Por que a gente vê tanta injustiça às vezes? E quando você vê uma atitude injusta, isso desperta em você o senso de justiça própria, baseado nos seus princípios e valores. Tudo bem, não há nada de errado, mas devemos tomar cuidado com o que fazemos com esse sentimento, né? E aí eu me lembrei de Jesus, irmãos. Eu me lembrei de Jesus e do povo. Jesus, o justo, traz-se Barrabás, um criminoso. Estava preso e sentenciado à morte. Não sei se você já estudou sobre o assunto, mas um preso para ser sentenciado à morte não era um crime qualquer que ele tinha cometido. Eram crimes graves, de acordo com as leis do Império Romano. Trouxeram Barrabás, aparentemente um criminoso. Aparentemente não, a Bíblia relata com sim, né? E Jesus, o justo. Quem que o povo escolheu, irmão? A justiça foi feita de maneira honesta? Foi justo de acordo com
As leis condenaram e crucificaram o inocente. Desde sempre a humanidade, o senso de justiça humano, ele é baseado em si e não na vontade de Deus. Porque quando eu quero resolver os meus problemas, eu estou pensando somente em mim. Eu trabalhei numa empresa que uma pessoa chegou em mim e falou assim: ó, vocês podem correr atrás, fazer o que quiser. Se for para me subir todo mundo aqui para me poder chegar na gerência, eu vou subir. É ousada a pessoa ainda, né? Está testando se a gente tem fé, que senão dá vontade de dar uma voadeira na justiça própria. Ou seja, o que importa é que o que eu quero, e eu quero a qualquer custo. Se é para me ter o resultado, eu estou disposto. Você já pensou se uma mãe, aliás, não, muitas mulheres pensam em ter filho, quando ela começa a pensar no desconforto, cruz, carnão. Eu já falei aqui, irmão, se homem pare filho, era um nascendo e outro morrendo. Mas não tem lógica, isso não cabe, irmão. Uma vida aqui dentro já dá ruim, já fica de cama, já acho que... Então, eu digo para você, e aí você pergunta para uma mãe, o sentimento, a maravilha que é poder, sai ali aquele negócio gritando, doendo até na tampa, traz o menino, a mulher está suada, meia zonza assim, e dá um sorriso ainda. Fosse o não, tu, sai, trem, acabou com a minha vida. Pois é, irmãos, o senso de justiça humana, ele é corrompido por causa dos seus desejos. Aí Jesus nos ensina, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a segunda para Corinto, porque vivemos por fé. Então significa que é pelo que você vê. Ele está dizendo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não é o que você vê, irmão, é o que você crê. A fé é ver o que não pode ser visto. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Está difícil hoje, irmão? Tem muito problema, tem alguma circunstância, não está fácil? Continue crendo, amado. Não desista. Não deixe com que os seus olhos estão vendo defina as suas atitudes. Decida, tome as suas atitudes com base naquilo que você crê. Mas se você não tem entendimento ainda, uma criança na fé, você vai depender de alguém para poder te ajudar. Não tem nada de errado, mas o meu convite hoje para você é para a gente subir de nível. É para que, mais do que ter problema resolvido, é ter uma vida resolvida. É permitir o Espírito Santo falar, seja carinhoso com a sua esposa, leve um presente para ela. O Espírito Santo vai falar isso sempre. Manda uma mensagem para sua esposa falando que você ama ela no horário que está mais turbulento do seu dia. Recebe o seu marido hoje com uma massagem, o Espírito Santo pode falar isso. Vai passear com ela, vai passear com ele, nem que seja na rua de mão dada, se não tem dinheiro, né? Não sei, irmão. Eu estou falando é se o Espírito Santo pode tocar em áreas da nossa vida que a gente às vezes está parado e não permite. Mas a minha mulher está fria, mas o meu marido é isso. Ok, tá bom. E você é como? Minha família, meu trabalho, meu patrão, meus funcionários. Irmãos, eu estou criando situações e quero te, junto com você aqui, a gente refletir junto. Será que a gente não pode mudar? Será que a gente não pode permitir o Espírito Santo falar conosco? Dá lugar para Ele, amado. Toma o teu trono de governo na minha vida, Senhor, a partir dessa noite. Talvez essa seja a oração que nós devemos fazer nesse lugar. Você pode fechar seus olhos por um instante. A Raquel vai tocar e cantar aqui. Eu gostaria que por essa conclusão você pudesse permitir o Espírito Santo dar lugar para Ele, ou falar com Ele, diante de tudo que você já ouviu. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo.
Quanto tempo isso levou, quando meu aleluia cessou, nova canção me destes e para ti eu vou. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Nos rendemos a Ti nessa noite. Nos rendemos a Ti, Jesus. Vai falando com Ele. Deixa Ele tocar você nessa noite, meu amado. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve. Seja envolvido por este amor, meu amado. E as mentiras que ouvi se esvaem. Nos entregamos a Ti. Quando eu me entrego a Ti, Aleluia. e para Ti eu vou. E para Ti eu vou. Meu Deus. E para Ti eu vou. Me rendo a Ti. E para Ti eu vou. E para Ti eu vou. E para Ti eu vou. Me Nos rendo rendemos. a Ti. Nos rendemos. Me lembras De Tuas promessas. me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou. Aleluia. Meu Deus. E me lembras De Tuas promessas. me moldaste Até meu ser desfeito ser. teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E me lembraste De Tuas promessas. me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Nada. E não há nada que Nada é maior do que o amor. Nada é maior que o perdão. E não há nada que possa
Aleluia, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nos rendemos a Ti. Querido, preciso falar com você. Talvez você está aqui e deseja entregar sua vida para Jesus, não entregou sua vida para Jesus, pode me procurar no final. Se você estava afastado e deseja reconciliar sua vida com Ele, por favor, nós não vamos fazer isso aqui de maneira pública. Você pode me procurar ou procurar quem te convidou no final. Você pode vir falar comigo, com essa pessoa. Nós vamos te instruir, nós vamos falar com você, vamos orar com você. Mas eu gostaria de, nesse ambiente dessa mensagem, existe algo talvez queimando no seu coração. Você entendeu? E sabe que mais do que resolver situações na sua vida, o Senhor quer fazer uma transformação aí dentro de você. E você percebe que é dar lugar ao Espírito Santo para que isso aconteça. Você sente que você precisa mudar coisas aí dentro de você. Mais do que só resolver coisas aqui fora, Ele quer resolver algo aqui dentro. Se você dá lugar para Ele, se você deseja isso, eu gostaria que você levantasse sua mão onde você está. Onde você está mesmo, para que nós pudéssemos fazer uma oração juntos. Fala, chegou na hora de eu permitir o Espírito Santo mudar coisas dentro de mim. Eu preciso caminhar, crescer em algumas áreas da minha vida. Levanta sua mão aí, nós vamos orar juntos, com seus olhos fechados, que você não fique constrangido. Vamos fazer essa oração juntos. Repita comigo e diga assim: Senhor, eu permito com que o Teu Espírito Santo transforme áreas da minha vida que estão sendo difíceis, que não foram transformadas. Eu te peço, me ajuda, porque eu quero viver essa transformação. Muito mais do que o Senhor resolver os meus problemas, eu quero e permito com que o Senhor transforme a minha vida. Diga: a partir de hoje eu dou liberdade para que o Senhor faça conforme a tua vontade. Diga: eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e a partir de hoje eu vou desfrutar dessa vontade na minha vida, para a glória do Senhor. Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir Jesus onde você está? Aleluia! Que o amor do Pai, que a graça bendita do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão, a unidade, a intimidade e a revelação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre, em todo lugar. Você pode dizer um amém bem forte? Deus abençoe, querido. Não vai embora sem abraçar pelo menos 100 irmãos e declarar essa palavra de Deus sobre ele. Diga: sua semana vai ser extraordinária. Você vai desfrutar de grandes coisas. Se prepare para o próximo nível. Aleluia. Tamo junto, amados.